amigos da TV Cidade, iniciamos mais um bate-papo e hoje eu quero mandar um abraço muito especial para o meu colega de rádio, o professor Benildo Bourguignon, que até me deu sugestão para a pauta que vamos tentar desenvolver hoje. Um grande abraço, Benildo, e muita saúde, porque na nossa idade precisamos de saúde. Hoje recebemos nos estúdios da TV Cidade uma amiga, uma profissional importante para a nossa cidade, para as pessoas da nossa cidade, que desenvolve seu trabalho aqui já há algum tempo. Vamos saber mais sobre Viviane Croccoli Balbinotti. Não errei o nome. Não, é isso. Então, as suas primeiras colocações como profissional, nasceu em Farroupilha, a sua formação inicial. Me permite chamar de Vivi, porque lá em casa eu uso seu nome diversas vezes. Tá bem, esteja à vontade. Agradeço o convite, né? É um prazer poder estar aqui, né? Trazendo algumas questões, né? Porque respostas é difícil a gente ter, né? Mas a Viviane é de Farroupilha, né? Sou daqui, minha família é daqui, interior de Farroupilha, né? As pessoas costumam me perguntar se eu sou da família de Caravaggio. Sim, eu sou, né? Então... Quase santa, então. Quase santa, né? Mas, né? O núcleo familiar, né? Onde ainda hoje mora a minha mãe é Montebérico, né? A casa que, inclusive, os familiares de Caravaggio, que hoje, né, estão em Caravaggio, partiram dali, que é onde, né, parte do filme O Quatrilho foi filmado, né? Então, naquela casa, né, e naquelas proximidades a minha família ainda reside, né? Então, fiz minha formação escolar no início aqui no interior, né? Então, eu sou daqui, sim, né? Depois, estudei em Caxias também, né? No segundo grau? Ensino médio. Ensino médio. Sim. Sim, na época segundo grau, sim, né? E depois fiz psicologia na UX, né? Minha formação é psicóloga. Na né? UX? Na UX. Pô, na UX. Na época, na nossa região, era o que tínhamos, né? De psicologia. Né? Hoje a gente tem, né, vários cursos, temos ofertas, né, bem interessantes, mas na época, na nossa região, era um curso, só existia na Universidade de Caxias do Sul, né, ainda numa época em que se fazia o psicotécnico para depois fazer vestibular. De né? psicologia, não de psiquiatria. De psicologia. De psicologia. Isso. Curiosidade, como uma jovem que vem do interior, estuda aqui em Farroupilha, uma cidade pequena também, no momento em que a psicologia não era assim, hoje é moda. Hoje vamos combinar, hoje depois que virou o século a coisa complicou para a mente humana. E o que levou a escolher justamente a psicologia? É algo que eu costumo lembrar e conto também, né, que a minha mãe, né, tinha a família da minha mãe, é uma família que minha mãe também estudou fora de casa, né, famílias do interior, mas que estudaram, né, na época em internatos, né, na época deles, né, que hoje estão aí com seus 60, 70 anos, mas eu costumava circular, né, pelas revistas, pelos livros da minha mãe, e tinha lá, né, um livro que falava do subconsciente. Né? E aquilo me chamava muita atenção. Hoje eu não consigo lembrar quem é o autor, mas é um livro que ainda circula, né? Eu passei por ele esses dias numa livraria, então é um livro que ainda temos, né, à disposição, mas a minha mãe tinha esse livro na cabeceira da cama dela, né? E isso me chamava, assim, muita atenção. A área da saúde sempre foi, né, uma área muito valorizada na minha família, né? Então a gente acaba tendo essas influências que são de casa, né? Mas eu tive assim um pontapé, assim, eu acho que final, ali na finaleira para vou pro psicotécnico mesmo, que era algo que me assustava na época,
né, uma amiga, né, mais velha, né, a gente conversava muito, era alguém que também eu já estava tendo mais experiências profissionais aqui já em Farroupilha, e ela me dizia: Viviane, tu tens uma capacidade assim de escutar, tu tem um jeito de se colocar no lugar do outro, que eu penso que tu poderia desempenhar essa função, sim. Na época eu não sei, não, né? Eu acho que eu sou mais prática, né? Sou mais objetiva, até posso pensar em área da saúde, mas algo mais prático. Não sei se eu consigo ficar tão, né, observando o sujeito e ficar nesse lugar de poder escutar realmente, se colocar no lugar do outro. E aí eu comecei a me inteirar um pouco mais, saber um pouco mais, e eu digo, eu acho que eu posso seguir por aí, né? Então eu fiz psicologia na UX, né? Tomei mais contato, então, com o que era esse subconsciente, o inconsciente, né? Pouco falado nesse período aí. Mas fui me encaminhando, então, para essa área, né, que é a psicanálise, né? Então, para além da psicologia, eu também sou psicanalista, né? Que é uma formação que a gente faz para além da formação acadêmica, né? Então, vamos botar assim, para mentir para uma psicóloga é complicado. Olha, se a tua mentira for tua verdade, a gente aceita. Aceita. Olha que bem colocado, né? Porque vocês conhecem vamos dizer assim, a mente humana. Vocês aprendem a conhecer a mente humana. É isso que me intriga. Porque um psicólogo fica ali analisando. Ele sabe como começa, não sabe nunca como termina. É uma profissão diferente. Principalmente, e acho que algo que foi me instrumentalizando assim na clínica, né? Eu acho que principalmente assim essa capacidade, que eu acho que o fato da palavra em si clínica já nos diz que é o significado dela, né? Que é o poder inclinar-se sobre o outro, né? Então eu acho que quando tu tens em ti, né, essa capacidade, eu acho que ela te abre alguns caminhos, né? E a partir daí, bom, aí tu vai buscando aquilo que mais se identifica com o teu jeito de ser e de funcionar. Mas a mente humana, ela sim, nos traz muitos caminhos, né? A gente nunca vai conseguir olhar para todos, né? E o sujeito, né? O sujeito, ele é complexo, né? Não é. As pessoas costumam dizer, as pessoas são complicadas. Não, eu digo, não são complicadas, são complexas. Complexas porque eu digo que temos uma formação, né, desde lá do seu princípio, que vem conosco algo que é do ser humano, que é do instinto, que também é do ser, né, então tem toda uma constituição e que ela é biológica, e que a partir do momento que se encontra com outro ser humano, né, vai se constituindo um novo ser. Entendi. Porque também o mais difícil é que cada um de nós somos seres diferentes, inclusive mentalmente falando. Justamente por esse encontro, né? Porque um bebê, quando ele nasce uma tábua rasa. Certo. Né? E completamente dependente de um outro ser. O ser humano é o único ser na natureza que é dependente de um outro igual que cuide dele para que ele sobreviva, né? Então, esse bebê, necessitando disso para sobreviver, ele se coloca também à disposição desse outro ser já adulto, esse cuidador, então, que nós temos o hábito de chamar de mãe, né? Cuida dele e nutre, e para além dessa nutrição, de todos esses cuidados iniciais, já começa desde muito cedo fazer-se ali inscrições que vão fundar este aparelho psíquico que a gente fala, que é o psiquismo, que é o sujeito em si. Digamos assim, até a maneira de pensar no futuro é moldado lá no começo. Começa uma moldagem. Sim, é isso? Sim, e fruto deste encontro. Porque esta mãe, com este bebê, também é uma mãe que nasce ali, neste encontro. Sim, a mãe né? nasce ali. Então as pessoas, né, têm ditados que dizem, mas então é verdade, daqui a pouco tu vai me dizer, mas então é verdade que a culpa de tudo é da mãe. Né? Então eu diria, não
não é só da mãe, né? Tá, mas a culpa, mas os méritos também, vamos combinar. Pode ser, né? Mas também eu prefiro enfatizar que a responsabilidade é deste encontro. Porque este bebê também tem que estar ali, à mercê dos cuidados desta mãe. Né? Então, este encontro é que vai ser o fundante, que vai constituir ali um sujeito, né? Com todo um arcabouço, né? De qualidades, de defeitos, que vai constituir, então, a personalidade, a identidade desse novo ser, né? Ao longo da vida. Nós estamos falando sobre isso porque surgiu aqui num outro programa com o professor Benildo esta questão. Olha bem o que a senhora falou. Desculpa chamar de senhora. Tá bem, à vontade. Falou. Tá bom. A Vivi, a profissional, falou. Esse encontro de mãe e filha aconteceu porque existia um ato anterior chamado ato sexual. E aí que veio a questão da gravidez precoce, em que mundo essa criança vem, quais as suas, vamos dizer assim, esse encontro de mãe, o que aconteceu nesses 9 meses? Porque para ela ser mãe, ela se encontrou na maternidade com a criança. Então, esse assunto começou lá. Desde o primeiro dia, então, ou ainda no útero materno, desde a concepção, começa a formação desse futuro ser humano, psíquico e de caráter e tal. E acho que quando tu falas disso, eu acho que tem outra questão aí que se apresenta. Sim, essa mãe, ela surge deste encontro, mas também de registros, né? Que esta mãe tem, esta nova mãe, que nasce junto com o nascimento deste bebê, do encontro dela com a mãe dela. Né? Então, existe também uma reprodução, né? De algo que já existiu anterior, né? E que agora, sim, ela surge ali, ela se torna mãe quando ela tem este bebê, mas ela também tem registros de identificação que fazem parte da identidade dela. Então, há quem diga que tudo começa com o nascimento, mas há quem diga, aos defensores, pesquisadores, que também, né, dizem que algumas coisas acontecem antes, né, em função dessa constituição anterior deste psiquismo desta mãe e também deste pai. Né? Então, tem algo anterior, né, que se entrelaça, né, e que então já fica posto neste novo ser. Esse novo ser já vem com um chip carregado. Depois ele vai carregando os outros. Seria mais ou menos isso. Isso. Tá? E essa, vamos dizer assim, a importância, qual é a importância desse ser que veio, nesses casos, com gravidez não desejada, não planejada, onde já sabe que vai ter todas as dificuldades, a família já sabe, os entes já estão ali como uma criatura às vezes indesejada. O que isso pode refletir depois? Bem, não temos como saber, né? Eu acho que isso vai ao encontro daquilo que tu falavas antes, né? Bom, mas então querer esconder algo de um psicólogo, de um psicanalista é complicado. Bom, não sei. Talvez não seja tão complicado assim. Não tem como a gente saber, né, ou prever como vai ser o futuro dessa criança. Porque também vai depender de como ela vai ser olhada. Né? Daqui a pouco tu falavas, né, daqui a pouco de um bebê que não é planejado, que não é desejado, né, numa situação de vulnerabilidade, mas tem um atravessamento aí de um olhar que talvez não seja o da mãe. Por isso eu falava antes, né, deste cuidador, que nem sempre é a mãe, né, mas daqui a pouco tem esse atravessamento de um olhar, né, e que vai conseguir, então, fundar nesta criança, né, outros valores e, dentre eles, o que vem a se representar enquanto vida, o desejo pela vida, né, e sim, né, por mais que ela tenha sido, em algum momento, rejeitada, né, aí passa, né, a ter um outro desejo, né, de vida, de olhar e de futuro, de um planejamento de vida enquanto sujeito.
A referência que a gente busca na vida, lá na infância, a gente busca uma referência. A gente olha para eu, por exemplo, olhava para o meu padrinho e dizia assim, pô, como ele é uma pessoa inteligente, como ele sabe, e ele lia muito, eu também criei o hábito da leitura e tal, em função de um homem simples, um fazendeiro, mas lia muito, ele procurava se manter sempre. Essas referências que a gente pega na vida, independente de ser pai e mãe, elas são importantes? São importantes porque são pessoas que nos servem, né, para identificações como modelo, porque tu disseste na infância, a criança, ela está se constituindo e quando ela olha, quando ela recebe estas informações, né, ela, além de assimilar, de ressignificar algumas coisas que lhe foram postas lá naquele início da vida, já com aqueles primeiros olhares, naqueles primeiros cuidados, né, aqui ela ressignifica. Né? Ela ressignifica e encontra nessas outras pessoas modelos de vida, né? E são modelos que irão ser seguidos, né? Mas nós temos que pensar muito, Senair, no sujeito hoje. Quem é este sujeito que vive hoje? Nós temos que pensar que quando tu falas de um modelo, né? Tu usaste teu exemplo, né? Mas a gente precisa poder pensar que há pouco tempo, né, a gente vivia um modelo de sociedade onde nós tínhamos uma solidez num parâmetro, né, eu digo de um modelo mais vertical, né? Claro, daqui a pouco tu vai me dizer, mas isso é um modelo do século passado. Bom, tá bem, mas a gente ainda tem reflexos desse modelo mais vertical, onde nós tínhamos uma solidez na instituição, e não digo só instituição enquanto escola, enquanto igreja, mas inclusive a instituição família, né? Um modelo onde ele era único, ele não era questionado. Era o patriarcado. Era onde um modelo... sentava na ponta da mesa. Era um modelo mais patriarcal, sim, né, aonde não se questionava, né, as regras eram ditadas, né, uma mulher, por exemplo, ela tinha que ser uma boa filha, né, uma excelente esposa, uma mãe zelosa. Esse era o modelo, era o que uma mulher poderia ser, e não precisamos, né, ir a muitos anos atrás, não precisamos ir a 150, eu acho que 50 anos atrás ainda, 40, 70, 40 talvez. Depende, né? da localização. A região geográfica. talvez, pode ser. Acho que tem uma influência, né, do desenvolvimento todo, do atravessamento também desse avanço, né, que a gente tem dos últimos anos. Mas nós tínhamos esse modelo, isso era o esperado para uma mulher, o homem era esperado o quê? Que ele tivesse bons costumes e fosse provedor de sua família. Principalmente, né? provedor. Principalmente provedor. Este era o bom homem e a boa mulher, aquela que cuidava, era zelosa com seus filhos, era uma boa esposa, né? Soubesse cozinhar. Que tivesse, né, todos esses cuidados, então, para com a família, né? Então, o que acontecia, né, com este sujeito? Né? Ele não tinha muita saída, ele tinha dois caminhos. Ou ele seguia este modelo, ou ele saía do trilho, né? E depois sofria a consequência da culpa por não seguir esse caminho, porque era rejeitado por todos. É incrível, incrível. Né? Isso é pura E verdade. as pessoas que seguiam este caminho, porque era o ditado pela sociedade, né? O que acontecia com elas? Né? Muitas delas se frustravam. Por quê? Porque tem que seguir um caminho, tu não tinha opção de outra escolha, mesmo que tu quisesse fazer algo diferente, mesmo que tu questionasse, né, não te era permitido. Mas e a mulher, então? Você está falando da figura paterna, mas e o homem que resolvesse, por questão A e B, deixar sua família e viver a vida dele, separar? Completamente excluída da sociedade, a mulher né? recebia um carimbo na testa pro resto da vida. Isso. Mas então... Mas se seguisse esse caminho, também vivia uma frustração por não realizar os seus desejos. Não podia buscar satisfação.
Não. Então, esse era um período onde a gente tinha, por exemplo, seja por culpa, por ter transgredido, então, as regras vigentes, né? Seja por não realizar os seus desejos, nós tínhamos frustrações, né? Que levavam à depressão, né? Diferente de hoje, né? Do que se chama, então, da era pós-moderna, né? Aonde nós tivemos, então, né, um afrouxamento, né? Com todo o avanço que a gente teve, tivemos um crescimento, né, todo da tecnologia, um avanço da ciência, né, eu acho que tivemos uma evolução medicamentosa muito importante nos últimos anos, né. Comportamentos liberais. E aí, com toda esta evolução, temos os comportamentos liberais. Então, a indústria, nós tivemos o fracasso, né, dessa instituição enquanto solidez, porque a indústria caminha por um lado, né, aonde ela passa a questionar a instituição da religião, né, todas as instituições sólidas, né, a religião, a educação, porque a educação inclusive tem que acompanhar todo esse avanço tecnológico, então tudo passa a ser questionado, toda a instituição que era sólida passa a ser questionada e se abre. Com isso nós temos uma vantagem, tivemos a liberação, tivemos uma liberdade, né, ok. Então as pessoas podem escolher. Quando a pessoa passa a poder escolher, tem uma vantagem que ela se torna mais criativa. Tanto o avanço está aí, né? Eu acho que o que foi a evolução dos últimos 30 anos, depois dos últimos 20, e hoje, se a gente pensar nos últimos 15 e pensarmos nos últimos 5, né? Não paramos de avançar. Então, o sujeito se torna mais criativo frente a toda esta liberdade, ele pode criar, se recriar, se reinventa, né? Mas, em compensação, aquela base sólida que ele tinha, que amparava as incertezas dele, que era, bom, a minha família é essa, a minha instituição é essa, eu recorro a ela, né? Então, ela ampara, né, a insegurança. Hoje a gente não tem mais. Então, hoje com o liberalismo, a gente passa a ter o enfraquecimento das instituições, né? E o sujeito se vê tendo que se recriar em si mesmo. Não aumentaram os problemas psicológicos a partir disso? Eu não diria que aumentaram, mas eles, eu diria que aquilo que a gente tinha no século passado, né, como sendo as depressões, né, as doenças que eram né, em decorrência do excesso de repressão, né, hoje então nós temos um outro tipo de doença, né, ou a gente pode também, né, chamar de funcionamento, né, ao invés de doença, que parece menos perigoso e mais possível, né, de se tratar, né, mas então temos, o que temos hoje são crises de ansiedade, né, então são as doenças da ansiedade, fruto, então, de uma estrutura mais horizontal, aonde nós tivemos uma reinvenção do ser, né, do ser em si mesmo, onde ele tem que se reinventar diante de todas essas opções, né, as identificações, né, tu falavas antes, né, bom, eu tinha lá o meu tio, o meu padrinho, o meu pai, bom, talvez hoje eu já não tenha mais um pai como modelo. Eu mudei, agora o meu modelo era o Kevinho, aquele... Tá bem? Veja, é um bom exemplo. Uma brincadeira, né, doutora? Né? Mas assim, ó, quantos seguidores esse homem tinha? Isso. Um cara com 23 anos, cantando um monte de bobagem. Mas isso... Um número enorme de seguidores. Isso é fruto desta liberação. Pois é. Né? E aí o sujeito se vê frente a tantas possibilidades, né, que aquilo que vinha, talvez, há 50 anos atrás para o consultório, né, que a gente ouve os colegas mais experientes falando, né, que vinha como, eu preciso saber o porquê que eu faço isso, ou eu já sei o porquê que eu faço isso e eu continuo fazendo, né, então esse era o discurso, porque era o que acabava né, alimentando a depressão,
né? Hoje se escuta, bom, eu não sei quem sou. Eu não sei quem sou, eu preciso me encontrar, eu tenho todas essas possibilidades, né? Porque a família também se reinventa com toda essa liberação que a gente tem com esse avanço todo do último século. Né? A família se reinventa, os modelos, a forma de trabalhar se reinventou. Sim, total. Mas o incrível é que em todas as classes sociais a gente tem esses tipos de problemas mentais em todas as classes sociais. Sim. Nesse sentido, não difere. Não difere. Mais. A gente vê pessoas assim, tem tudo. E se você analisar, não tem nada. Tu falavas desse modelo, desse rapaz, desse cantor, né, que tinha todos esses seguidores. Será que os jovens, hoje, quando pensam em seguir, né, um cantor, alguém que seja ícone, que tenha, né, o seu... será que faz o mesmo questionamento ou faz a mesma identificação, né, que tu fazias quando tu falavas lá que, meu padrinho me serviu de modelo? Porque isso... Por causa disso, por causa daquilo. Quais eram os motivos? Quais foram os motivos? Quais foram os motivos? Porque me parece que hoje, o sujeito hoje, eu não posso dizer só o jovem ou a criança, o sujeito hoje, ele se vê frente a todas essas possibilidades e talvez o não saber por qual caminho seguir o faz tentar todos. Tentar, mas não pensar sobre. Por isso que você tem tanta dificuldade da afirmação. É uma possibilidade. Tanta dificuldade. Hoje você contrata um jovem, não tem garantia nem de 3 meses de emprego. Porque ele realmente não sabe o que ele quer. Ele ainda não... E eu diria mais. Hoje, talvez o jovem não está preocupado se ele vai... Sim. Quanto tempo ele vai ficar e também se ele vai se adaptar. Ele está mais interessado... em saber se ele vai se realizar, vai se encontrar, como dizem eles, naquela função, naquele emprego. E qual é a tendência? Agora estamos nesse ponto, mas qual é a tendência? Será que vai continuar assim? Esse pessoal sem responsabilidade, sem compromisso? Bom, como eu afirmei antes, não tem muito como a gente saber, né? Como vai ser o dia de amanhã, né? Mas... eu penso, né, que como a gente tem crescido cada vez mais, a gente está cada vez mais diante de possibilidades, né, que a tendência é a gente estar convivendo, e aí eu penso, inclusive no meu trabalho, né, enquanto trabalho, né, eu preciso me instrumentalizar e preciso pensar, né, de estar diante de sujeitos, né, assim, que não desencontrados, né, e que eles vão tentando, experimentando, ou no ato, como a gente chama, né, como a gente fala tecnicamente, eles vão tentando se descobrir como fazer, né, então a gente fala, né, que quando o sujeito né, ele talvez esteja invadido, né, por essa angústia do não saber quem ele é, do não saber que caminho seguir, né, a tendência dele é ser mais impulsivo, né, a tendência dele é sair fazendo coisas, né, e aí com isso também a gente tem tido, né, os comportamentos que a gente tem se deparado, que são atuais, né, que tu vai nos dizer, bom, mas sempre teve talvez em menores proporções, penso eu, né, mas, por exemplo, o uso de drogas, né, que acaba vindo muito, né, numa forma de tentar amenizar essa angústia, né. Porque essa angústia que o jovem tem hoje, se fosse a angústia que a nossa geração teve, era um pouco diferente. A gente estava louco para realizar alguma coisa, para ser útil, para mostrar ao mundo que a gente era capaz. Uhum. Então a gente trabalhava, se fosse o caso, dia e noite. Eu não vejo essa preocupação do realizar, do fazer alguma coisa útil para você e para alguém que esteja... Eu não estou vendo. Onde está a falha nisso? É na formação escolar, na formação familiar, na formação
na formação da personalidade, da identidade do sujeito. Lá atrás. Penso que essa seja a questão. Porque quando a gente, voltando à questão, né, de que o sujeito, nesse modelo mais liberal, tem muitas possibilidades, né, ele também, ele se sente mais sozinho. Né, porque ele está livre. Ele estando livre, ele pensa numa criança quando tu solta ela. Vai para qualquer lado. Ela vai para qualquer lado. É verdade. Né? Porque eu fico assim... Mas, ao mesmo tempo, isso causa uma angústia. Sim, porque não sabe para qual lado... Não sabe para qual lado, qual é o melhor, que caminho deve seguir. Então, ao mesmo tempo, né, parece, né, fica paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que existe toda uma possibilidade de se criar mais, de se reinventar, existe também essa sensação de desamparo e essa sensação de vazio por não ter, né, esta referência, digamos assim, ao lado ou à frente, como queira, né, chamar, mas que em algum momento carece ao sujeito. E né? Porque a gente percebe... Porque somos gregários, independente se isso foi lá, eu digo assim, lá na época, né, da Horda, lá, Primeva, da Idade Média do século passado ou atualmente, nós não vivemos sozinhos. Né? Sofremos influências também. Sofremos influência, mas precisamos do outro para viver. E quando a gente vê... Dependemos desses laços, e os laços estão mais fluidos. Os laços não estão solidificados como eram. Como a população aumentou bastante, a gente percebe muito o efeito manada, né? As pessoas às vezes não param para raciocinar, segue o fluxo. O fluxo. Então isso também é preocupante. Mas, doutora, nós estamos indo para o final, e eu gostaria de que a senhora deixasse uma mensagem na Câmara 3, para quem nos escutou até agora, o que a psicologia ainda tem a oferecer para uma sociedade que está cada dia sendo mais questionada, de cima a baixo, não é grupos sociais, é a sociedade como um todo, o país como um todo está sendo muito questionado, os nossos comportamentos estão sendo colocados à prova. O meu comportamento não serve mais, eu sou do século passado. Eu fico olhando como vai ser o comportamento das futuras gerações. Então, deu certo para mim? Deu. Agora, será que vai dar para os meus netos esse comportamento, essa vida regrada? Uhum. Que isso incomoda às vezes. Para muitos hoje, você vai dar a regra para quem hoje? Uhum. Que abriu essa N opções que a gente tem que antes não tinha. É estudar e trabalhar ou estudar e trabalhar. Essa é a regra máxima. Uhum. E hoje não se ouve mais. Então, o que vai ser da nossa gente? Acho que não podemos negar, né, que toda essa evolução, todo esse avanço tecnológico que a gente teve, né, trouxe, né, consigo um nível de exigência muito maior. Né? Porque à medida que se desenvolve, que se constroem robôs, que inclusive substituem o homem, né? O sujeito se questiona e se cobra, né? Porque ele passa a competir com a sua própria criação, né? Que é a máquina, que é o computador, que é o robô, é ou não é? Né? Então o nível de exigência, como tem, né, todo esse avanço, o nível de exigência se tornou muito alto, né? E com ele também, e isso atravessa os séculos, né? Uma necessidade do sujeito estar feliz, porque tem opções, tem tudo. Como não ser feliz num mundo como hoje? Que não tem mais a necessidade de levantar de madrugada, caminhar para ir para a escola, pisar na neve, pisar na geada, pisar no barro. Pisar no barro. Não precisa mais isso. Não, a escola vai até casa. Hoje, na frente da tela do computador, no celular, não precisa mais nem o computador, né? Então, então toda essa oferta tem um custo, né? E o custo é estar feliz. Mas antes de mais nada, eu penso que somos sujeitos, não somos máquinas, né?
e sendo sujeitos a gente desde o início e que a gente possa pensar que a gente ainda hoje a gente possa sim estar feliz, mas que a gente possa também estar triste, estar alegre, estar decepcionado, estar frustrado e também feliz. Muito bom. Né? Porque é isso. Assim talvez a vida seja mais simples do que parece ser. Vamos contar com a professora, com a doutora Vivi ainda outra oportunidade, porque o tempo foi curto. Nós precisamos ouvir mais ainda, porque são assuntos que a gente não ouve a qualquer momento, em qualquer lugar. Tá bem, será uma honra. Muito bom, isso desperta na gente a necessidade de pensar mais sobre a vida, sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas conquistas, sobre os nossos fracassos na vida. Porque a gente do século passado, e lá da metade do século passado, não admitia fracassos. Era muito complicado se digerir isso. A gente vê que a sociedade de hoje, os homens de hoje, as mulheres de hoje, assimilam melhor as suas tentativas frustradas. As suas falhas. As suas falhas. Então, doutora Viviane, Vive, para nós que conhecemos, muito obrigado por ter vindo. E vamos voltar numa próxima oportunidade para falar sobre isso. Na Câmara 3. Eu que agradeço, então, né, a oportunidade de ter estado aqui. E quem sabe, né, a gente possa, sim, né, voltar a falar, né, disso que me encanta também, né, que é o sujeito e todas as suas, eu digo, as suas formas de pensar, de ser, né? Muito bem. Muito obrigada. Obrigado a todos pela participação no nosso programa e na próxima semana conversaremos novamente. Muito obrigado, uma boa semana.